Boa noite. Vamos fixar o tema da live. Hoje tá frio, aqui tá 6 graus agora. O ego não está ferido agora, o ego está congelado praticamente. Vamos lá. Fixar o tema. Isso aí, então, como é que tá todo mundo? Agora é noite, né? Então, muito boa noite, como é que estão todos nessas lives de terça, quinta e sábado, às 20 horas. Terça e quinta com temas de controle de sua vida e sábado com bússola astrológica, para a gente avaliar como é que foi a semana e como é que vai ser a próxima semana. E hoje a gente vai falar sobre ego ferido e sobre crise de identidade. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? O que isso tem a ver com controle de vida? Ego ferido é algo assim que acontece no nosso dia, às vezes alguma pessoa, às vezes algum acontecimento que a gente estava pleno, estava tudo certo, tudo bom, e daqui a pouco a gente, né, dá aquela parada, se sente mal, se revolta, fica chateado, fica triste, fica frustrado. Então, ego ferido são exatamente esses sentimentos, assim, algo externo a nós que nos abala de forma a que a gente oscile, né? E se a gente for parar para pensar, isso pode acontecer de uma maneira muito frequente nos relacionamentos, né? Que foi o tema da live de terça, né? Quem quiser dar uma olhadinha no IGTV, tá lá no IGTV a live de relacionamentos de terça. Mas pode acontecer também com qualquer outro tipo de fator do nosso dia a dia, né? E crises de identidade acontecem muitas vezes na nossa vida também, que pode ser por idade, pode ser por gênero, pode ser por novos relacionamentos, pode ser por amizades, pode ser em questões de mudança de status de trabalho, né? Então são coisas que podem acontecer muito frequentemente. Vamos começar com as crises de identidade, tá bom? Então se você achar que alguém que você conhece está precisando dar uma orientada aí no ego, né? De rever algumas feridas de ego, ou tá magoado, tá sentido, tá frustrado, né? Tá com essa marquinha negra aí na aura, né? Nos sentimentos. Ou tá passando por alguma crise de identidade, independente se for por causa de um relacionamento, se for por causa de trabalho, se for por causa do confinamento, se for por causa da idade. Então, compartilha ali, clica no aviãozinho e compartilha com essa pessoa, porque às vezes a pessoa está precisando de uma palavra e às vezes uma conversa esclarece muita coisa e faz muito bem, tá bom? Então, crise de identidade. A gente tem mais ou menos está habituado a falar de crise de identidade quando a gente fala de idade, a gente pensa muito em adolescente, né? Mas tem as crises de idade, da infância para adolescência, da adolescência para a idade adulta e da idade adulta para a velhice. E uma coisa legal, assim, eu não sei como é que foi com vocês, né? Mas quando vocês começam a ser chamados assim de senhor e senhora, bate um negócio estranho, né? Então isso pode ser uma crise de identidade. Então, alguns dizem, não, é respeito, não, é porque é mais velho. Dependendo assim da imagem que cada um tem, né? Cada um tem uma ideia sobre senhora ou senhora, mas a gente não chama, tipo, um adolescente de senhora, né, gente? Então, assim, um momento que pode acontecer uma crise de identidade é quando a gente começa a ser chamado de senhor e senhora. E boa noite, tudo bem? Então, as crises de identidade podem acontecer por causa disso, por causa da idade, da mudança de idade, por causa de alguns momentos, algumas fases de transição. Então, como eu falei, assim, ó, como é que é esse momento de ser chamado de senhor ou senhora as primeiras vezes? É estranho, eu me lembro. Agora eu já até, nem acostumei ainda, a gente não acostuma, mas é bem interessante. Outros momentos de crise de identidade é quando a gente está num período de transição, por exemplo, num relacionamento novo, e a gente pensa assim, me adapto, não adapto, cedo, não cedo, como é que eu ajo, e às vezes a gente começa a se moldar a outras pessoas, e por causa disso a gente acaba tendo com o tempo crises de identidade. A gente pode, e crises de identidade e feridas de ego não são as coisas realmente tão só negativas, né? A gente pode levar isso para um lado muito positivo. Porque uma crise de identidade, na realidade, é uma nova possibilidade. É como se fosse assim, ó, acorda, as coisas têm que ser bem diferentes. Então, você pode passar por uma crise de identidade e por causa da idade, por causa de uma mudança de emprego, por causa de um novo relacionamento, por causa de questionamentos seus, né? Chega um momento da vida que a gente começa a questionar sobre o sentido da vida, se realmente a vida que a gente tem é a vida que a gente gostaria, que é o momento que a gente começa a largar um pouco as expectativas
dos outros e começa a viver a nossa própria vida. Mas independente do momento em que a pessoa passa por uma crise de identidade, ela tem a oportunidade de ter novas percepções sobre si mesmos. Então a gente sempre tem, às vezes, uma visão negativa, né, sobre as coisas, sobre aquilo que nos machuca, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos dói. Mas a gente pode aproveitar esses momentos para ampliar nossa percepção de vida, de mundo. A gente pode aproveitar esse momento como um aprendizado sobre nós mesmos, sobre aquilo que nos machuca, como não deixar que isso se repita. Né? Então, por exemplo, o ego ferido. O que é um ego? Né? Então, o ego é todo momento que você fala eu sou assim, eu gosto daquilo, eu quero isso, eu acho aquilo bonito. Você botou eu no meio, você está falando de ego. Quando você vai dormir lá e você sonha, o ego desliga, né? Você quando você sonha, você vai lá para o seu inconsciente. E aí nós temos outra faceta de você mesmo, né? Então, o ego é quando você está acordado, conduzindo as coisas do seu dia a dia. E você, quando você coloca a sua vontade, o ego ele é muito aprendido, a gente aprende a como se relacionar com o mundo, a como fazer as coisas, o que é bom, o que é ruim, né? O que é o ideal, o que é felicidade, o que é sucesso, isso a gente vai aprendendo. E esse aprendizado faz parte da constituição do ego. Então, o ego é aquilo que a gente usa para andar no mundo lá fora, né? Então, e o inconsciente é aquilo que a gente vai lá e mergulha quando a gente vai dormir. A gente não leva, a gente bota o ego para dormir e a gente entra num outro universo que também é uma faceta nossa, que é o reino do inconsciente, né? Que é o id, né? Que é isso. Mas o ego, ele constantemente é ferido, né? Volta e meia alguém diz alguma coisa, você fica ressentido, você fica frustrado. Que tipo de coisa que as pessoas falam para você que você fica ressentido e frustrado? Que poder é esse que as outras pessoas têm de chegar em você e tocar no lugarzinho assim que você encolhe, que você reage com raiva ou que você sente dor? Por que algumas pessoas conseguem fazer isso? Né? A gente diz, não, a fulano tem o poder, a gente diz, né? Tem o poder de me tirar do sério. Ou fulano, ele vem e ele consegue me incomodar. Então, que poder é esse que as pessoas têm para tirar a gente da nossa serenidade, né? Isso é importante a gente perceber. Então, a ferida do ego é quando alguém chega lá, te cutuca e te incomoda, né? Pode ser uma frustração, pode ser um medo, pode ser um acesso de raiva, pode ser uma tristeza, pode ser um desespero, uma ansiedade, né? Que é muito comum hoje em dia, a questão da ansiedade. Então, que poder é esse que uma pessoa tem de chegar para ti e te tirar do sério? Como é que ela consegue fazer isso? Será que ela toca aonde? Qual é? Me diz aí, me conta. O que as pessoas fazem que te tira do sério? O que uma pessoa pode fazer que faz com que tu te desestabilize? O que é uma crítica? É a pessoa não fazer alguma coisa? É a pessoa não cumprir com aquilo que ela prometeu? É o jeito que ela te olha, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela olhada assim, né? Que te olha assim, tu já... O que as pessoas fazem que te tiram da tua serenidade, da tua tranquilidade? Onde é que elas tocam que tu reage? Reage com frustração, com raiva ou com medo? Porque é isso que as pessoas fazem. O que é uma ferida no ego? E agora a gente está numa conjunção de Marte com Quiron nos céus em Áries. Então vai ser muito comum agora, nesses próximos dias, a gente se deparar com as nossas próprias feridas. Né? Quiron é um asteroide e ele é na mitologia vinculado a um centauro. E Quiron, ele era o mestre dos centauros. Ele ensinava os heróis, ensinava os deuses, todas as artes, tanto da guerra, quanto da cura, quanto a erudição, né? Ele era sábio, ele era versado em várias artes e ele era curador, né? E ele inventou um veneno para Hércules usar nas flechas dele, né? E só que ele inventou o veneno, mas não inventou o antídoto, não existia o antídoto. E nisso Hércules estava lá no mato, lá treinando, né? Porque a gente até Hércules treinava, então a gente sempre tem que estar se atualizando, a gente tem que sempre estar se renovando, né? Se até Hércules treinava. E numa desses treinos dele, uma flecha lá, o Quiron estava lá catando umas ervas lá para os estudos dele, e a flecha envenenada acertou Quiron. E aí essa ferida nunca curou, porque não tinha um antídoto. Então ele carregava uma dor, né, eternamente uma dor, até ser transformado numa constelação, pela própria invenção que ele teve. Então a gente diz que é o mito do curador ferido. É aquilo que a gente tem de dor, mas ao mesmo tempo a gente consegue usar isso em benefício dos outros. É aquela coisa do Casa de Ferreira, espeto de pau, sabe?
Ah, eu sou péssima em autoestima, mas eu motivo todo mundo com autoestima. Então é aquilo lá que você sabe fazer muito bem pelos outros, mas você não sabe fazer por você mesmo. E essa é uma ferida. Então, a gente tem esse ponto no céu, que é Quiron em Áries. E Áries fala da própria identidade, do eu, do ego, daquela primeira coisa que a gente nem pensa, que a gente reage, né? Então, a gente vai passar por momentos agora de feridas no eu. E aí, pessoal, me conta, o que dói mais aí? Quando alguém critica, quando alguém aponta, quando alguém não faz, quando alguém faz? O que tira vocês do sério? E às vezes a gente acha que os outros não tiram do sério. Então a gente tem que começar a desmistificar um pouco isso. Na realidade, a pessoa que te tira do sério ou a situação que te tira do sério, que às vezes é no trânsito, às vezes é numa fila, às vezes é a internet, né, dos 99%, sabe quando vai lá 70%, 80%, 90%, 99%, tu diz agora vai e fica lá, e fica lá, e fica lá, né? Então, o que te tira do sério, isso não é responsabilidade dos outros, porque ninguém tem o poder de chegar em ti e te atingir e te abalar. Se a pessoa chega em ti e toca num lugar que te abala, é porque esse lugar está aberto, essa ferida existe. E por isso que todo mundo tem Quiron no mapa, todo mundo tem uma ferida aberta, que às vezes é tocada. O legal dessa ferida é que essa ferida também te dá um dom muito grande de utilizar isso em benefício dos outros, né? E esse Quiron tem conjunção com Marte, então nós temos Marte e Quiron em Áries. Marte é a nossa energia da vontade, a nossa energia da ação, é aquilo que direciona a nossa energia para algum lugar, que vai para a batalha, que vai para a luta, que acorda todo dia, né? A gente tem a energia do Sol, que é a energia do nosso signo, mas Marte pega essa energia e leva para algum lugar, leva para alguma coisa, faz ela acontecer, faz ela atuar. Então a gente está nesse momento de Quiron em conjunção com Marte em Áries, dizendo assim, bom, até que ponto as minhas feridas estão atrapalhando no meu fluxo de andamento? Até que ponto a minha dor está sendo inconveniente para que eu consiga superar as minhas batalhas, o meu dia, as dificuldades que eu tenho pela frente? Porque Marte é o guerreiro, né? Então a gente tem bem esse questionamento. Qual é o que hoje está te impedindo de tu fazer teu melhor? O que hoje está te impedindo de você agir com tranquilidade, de dominar, ter o controle da sua vida? O que te impede? E isso, na realidade, é um questionamento de Quiron em conjunção com Marte em Áries. Né? O que te impede de controlar o fluxo de energia da sua vida? Daí você vai dizer, é por causa dos outros, é por causa da pandemia, é por causa da política econômica, é por causa que não sei o que está fechado, é porque a gente vai arrumando aí desculpas, né? Mas o importante é perceber isso, que se alguém nos abala em algum lugar, se alguma situação nos abala, ninguém tem esse poder, é a gente que tem a ferida. E é importante olhar para essa ferida com outro olhar, não como uma fraqueza, não como uma derrota, não como algo a ser nos diminuir, mas algo a ser muito bem observado, porque ali também a gente tem uma grande habilidade. Então, quando alguém tocar na sua ferida, em vez de ficar reclamando de fulano, de ciclano, de beltrano da situação, pense que ferida é essa, qual é a sensação, qual é o sentimento, em que momento, como é que você reage? Você reage com raiva, você reage com dor, você reage com desespero, e é importante perceber que essa reação tem muito a ver com você, que é algo que tem que ser equilibrado. Ó, a Cleudes falando, ó, me tira do sério quando eu peço uma ajuda ou um apoio e a pessoa fica brava. A pessoa fica brava porque tu pede ajuda. É como se a pessoa falasse assim, ah, não faz nada sozinho, né? Mas aí a questão é assim, ó, se você pede uma ajuda para fazer alguma coisa e a outra pessoa fica chateada, teoricamente você não deveria ficar ruim com isso, né? Você não precisaria sair do sério. Simplesmente você pensa, bom, a pessoa ela tem os conceitos dela, tem as ideias dela, e ela acha que ajudar é algo diferente do que eu penso em ajudar. Então, talvez você tenha isso muito, essa ferida nesse lugar, né? Nessa situação de achar que se você pede ajuda e o outro não dá, isso para você causa uma dor. Mas às vezes o outro não tem interesse, ou para o outro não é importante, ou na realidade, se ele não te ajudar, tu acaba resolvendo essa situação de um jeito melhor ainda. Então, essa ferida é uma ferida quando você precisa do outro, né? Então tem que olhar com cuidado ali, né? Porque precisar uns dos outros a gente sempre precisa, mas não precisa ser dolorido quando o outro diz que não, ou quando o outro ainda, que eu acho que deve ser esse o problema, julga o seu motivo de pedir ajuda, né? Então, na realidade você tem um valor para isso e essa pessoa tem outro valor,
Talvez ela queira ajudar sim, mas talvez ela interprete um pedido de ajuda como uma preguiça ou como uma fraqueza. Talvez essa pessoa mesmo não se dê o direito de pedir ajuda. Ou, pior, ela peça constantemente ajuda e não consiga dar. Então, sempre tem que tentar avaliar dessa forma, assim. Doeu em mim aonde? Doeu a pessoa não querer me ajudar, por exemplo, né? A Cleudes comentou, né? Mas por que doeu em mim? Porque eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonada, porque eu sinto que ninguém cuida de mim, porque eu sinto que o que é importante para mim é desprezado pelo outro, né? Mas o que a gente faz normalmente? Em vez de pensar assim, o que a gente pensa? Ai, fulano não me dá atenção, fulano não ajuda, fulano não participa, né? Porque a ferida está em nós, que nem eu falei. O outro foi lá e cutucou. Você pediu, ele falou que não, e aí o jeito que ele falou que não doeu em você. Então a ferida está em você. Então é importante perceber, que nem a Cleudes aqui falou, que ela se incomoda um monte quando ela pede ajuda, um apoio e a pessoa não dá. Né? E a pessoa provavelmente interprete muito mal isso. Né? Mas o que acontece? Qual é o sentimento que vem de tristeza, solidão, desânimo, decepção, raiva? E esse sentimento é um sentimento seu que você tem que prestar atenção nele e aprender a lidar com ele. Para que as pessoas não vão lá, toquem nessa ferida e machuquem você. Mas também para você não reagir cegamente às situações, saber o que está acontecendo. Esse sentimento está falando do quê? Mas qual é esse vazio, qual é essa solidão, qual é esse lugar, essa sensação? Se remete aqui, a que época da sua vida, a que situação? Isso é autoconhecimento, e quanto mais você se conhece, menos reativo você é, mais ativo. Quando a gente reage, a gente não tem o controle da vida. Agora, quando a gente age, quando a gente pega o nosso Marte em Ares e vai para frente, a gente tem o controle da vida. Então, nesse momento, muitas das pessoas, assim como a Cleude e as outras pessoas, elas vão se sentir bastante abaladas na sua ferida, porque o Quiron, em conjunção com Ares, está expondo essa ferida, está mostrando, ó, ela existe. Mas o que é importante agora? Agora é importante, em vez de a gente tentar arrumar, alimentá-la, né, sofrendo com ela, se angustiando com ela, achando que os outros são responsáveis por ela, o que a gente pode fazer agora? Olhar e questioná-la. Mas por que dói? Mas por que é assim? Mas por que eu reajo dessa forma sempre? O que tem em mim? O que aconteceu comigo para essa feridinha ficar aberta e quando alguém bota o dedo eu reajo da mesma forma? Porque a ferida não está no outro. E o outro não pode ter controle da nossa vida, né? Na realidade, a gente acha que os outros controlam muito a nossa vida, e eu escuto isso muito frequentemente. Ah, porque fulano, porque ciclano, porque minha vida seria diferente se não fosse... Não, a vida seria igual, só seria sem essas pessoas, né? Porque as pessoas não têm o poder de impedir a nossa vida ou de fazer fluir a nossa vida. É a gente que faz isso, certo? Então, entendendo o que é a ferida do eu, né? A ferida do ego, né? Que é a ferida do eu, é a ferida daquele ser consciente. E o ego, é uma coisa que a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu como é que as coisas devem ser, como é que a gente deve reagir, como é que a gente deve se comportar. Essas coisas que você faz no dia a dia, a partir do momento que você levanta da cama até o momento que você deita, a maior parte dessas você aprendeu através da experiência, foi um aprendizado. Então o ego ele é muito aprendido. E o que é legal da ferida do ego e do ego é que eles podem ser transformados. Se você tem uma dor e uma ferida, se você olhar para ela, qual é o ganho? Não é só não botar a culpa nos outros. O ganho é realmente você pegar, se adonar disso, entender, dialogar com essa dor, diminuir essa dor e ela não vai mais voltar a acontecer na mesma intensidade. Você vai ter um sofrimento muito menor. Então aí você tem um controle sobre as suas dores. Né? E já reparou que o ego nunca fica ferido por coisa boa? Se alguém chegar para você e falar assim, nossa, como você é maravilhosa, você não vai dizer, ai que horror, me senti mal. O ego é sempre ferido quando se vê criticado, né? Quando se vê diminuído de alguma forma. Ninguém vai dizer assim, estou sofrendo porque me elogiaram um monte. Né? Para te ver que não é uma coisa, é algo que tem a ver mesmo com uma visão que a gente tem da gente. Né? Porque se vem uma pessoa e elogia você jamais vai dizer, estou com o ego ferido. Você vai dizer, tô com o ego inflado, tô me achando, né, a última bolachinha do pacote, né, o último gazinho da Coca-Cola, como falam. Por quê? Porque você tá preenchido de coisas boas. E você pode fazer isso por você também. E qual é a melhor maneira? É realmente detectando a ferida, questionando a ferida, fazendo as pazes com ela, entendendo onde é que ela veio, para que a próxima vez que a pessoa for lá com o dedo, a ferida estiver mais fechada e sua reação vai ser menor. Então você pode sim diminuir a ferida do seu ego, ainda mais numa época agora de Quirón em conjunção com Marte. Mas vamos falar de crises, né?
de períodos de transição, né? A gente falou do ego ferido, e agora a gente vai falar dessas transições, né? Das transições de idade, né? Crises, né, existenciais que a gente tem. E como eu comentei antes, isso está muito vinculado a essas crises de identidade, à idade a gente fala, né? Que é como eu falei antes, assim, no momento, pelo menos eu senti isso quando começaram a me chamar de senhora, né, gente? A gente nunca se imagina uma senhora, ou quando chamam os homens de senhor, né? Eu acho que ninguém se imagina um senhor até que alguém nomeie, assim, ó, você é um senhor, né? Mas a gente também passa isso nos relacionamentos, às vezes, crise de identidade, quando a pessoa ela se esquece um pouquinho de quem ela é. Porque para um relacionamento dar certo, tem que ter 13 identidades, né? A sua, do seu parceiro, de vocês dois. Então, às vezes, a gente tenta se adaptar ao outro e acaba perdendo um pouco a identidade. Isso tem um preço muito caro, né? Às vezes, no trabalho, você acaba não agindo como você quer, você não se veste como você quer, você não age como você quer para tentar se adaptar melhor. Então, por que será que isso é necessário? Por que você não pode ser você mesmo o tempo todo? Por que você tem que estar se adaptando o tempo inteiro? Né? O que vocês acham? Me diz. É fácil ser você mesmo em qualquer lugar ou tem lugares que é mais difícil? Onde é que é mais difícil ser você mesmo? E por quê? Né? Por quê? Porque você acha que a força do meio é muito forte? Por que não pode? O que tem de errado em você? Né? Isso é bastante importante pensar, porque às vezes a gente entra numa crise de identidade por abrir mão de quem a gente é, por opção própria, porque a gente tem um monte de preconceitos, porque a gente tem um monte de ideias equivocadas sobre a gente, porque a gente acha que não pode, não deve, não é o certo, deveria, e ninguém falou nada. Então, quanto mais a gente conseguir ser a gente mesmo, menos crises de identidade. Mas o lado muito positivo de crises de identidade é que a crise de identidade dá a opção de você ter uma nova visão sobre você mesmo. Por isso que elas existem, né? Elas não são problemas. A gente chama de crise porque é um período de transformação. Toda transformação vem de uma crise. Uma crise não é necessariamente uma coisa negativa, não é uma coisa ruim. A crise é um momento onde você olha para uma situação ou olha para você mesmo e você tem que desenvolver um novo olhar sobre essa pessoa, sobre essa figura, sobre essa identidade. Isso é importante. Então, por que as pessoas falam em se reinventar? O que é se reinventar? Não é você fazer uma coisa que você nunca fez. Não é você pegar e buscar uma coisa que é totalmente estranha a você. É você pegar quem você é, pegar o que você sabe fazer e dar uma repaginada disso, diga uma purpurinada disso, né? Você dá um novo ângulo para a mesma coisa. Então, às vezes você acha assim que se reinventar é uma coisa muito distante porque é muito diferente. Não, você pega quem você é, você pega o que você sabe fazer e você dá uma renovada nisso. E as crises, elas vêm para isso, elas vêm para você, é como um prisma, para você ter novas formas de olhar para você mesmo, né? Porque ninguém sai igual de uma crise, todo mundo sai mais fortalecido. E uma crise pode ser uma coisa boa. Passar da infância para a adolescência, por exemplo, é uma coisa confusa, dolorida, estranha, mas é o fluxo natural da vida, né? A pessoa ela vai se tornando um outro, né? Do adolescente para o adulto, do jovem para a pessoa de idade. Aí também tem a questão das crises de identidade a nível de gênero, né? Ah, eu nasci mulher, mas eu não me sinto assim, ou nasci homem e não me sinto assim. E a pessoa vai se questionando para quê? Para ela ir se descobrindo. Uma crise de identidade é uma coisa muito boa para você se redescobrir, para você eliminar preconceitos, julgamentos, para você eliminar coisas que você aprendeu sobre você mesmo, para realmente olhar para quem você é. Porque, como eu sempre digo, né, quando a gente se olha no espelho, quando a gente se olha no julgamento dos outros, porque espelho não é só aquele espelho lá que a gente se olha lá quando vai se arrumar para sair. Espelho também é a opinião que o outro tem da gente. Todo espelho ele tem uma distorção, né? Ele não é exatamente a imagem das coisas. O mesmo espelho físico, aquele que a gente se olha lá, ele tem uma distorção, não é exatamente igual a gente. Tudo que a gente vai num lugar, a gente fica mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra, né? Porque tem uma distorção. E mesmo assim, uma opinião de uma outra pessoa é um espelho, e esse espelho também tem uma distorção. Então, uma crise é um momento onde você pode se perceber sem distorção nenhuma, né? Porque você vai ter que olhar para você mesmo, certo? Mais alguém ali que tira vocês do sério? Me conta. A Cleusa ali falou que quando ela pede ajuda, e aí as pessoas reagem de uma maneira que não é legal. Quem mais ali? Vocês então não têm feridas de ego? Olha que esse momento de Quiron em Marte está bem propício a trazer essas reações de gente quando a gente se fere no ego.
Certo, pessoal? Então falamos um pouquinho de feridas do ego, que é um período bem propício agora para você sentir isso, compreender, olhar, ter um olhar positivo disso, dialogar com a ferida em vez de ficar com ela lá aberta para todo mundo botar a mão, botar a mão, botar a mão. É o momento de você questionar a própria ferida para poder saná-la, para poder curá-la, né? E para que ela não atrapalhe mais o fluxo da sua vida, para que ela não atrapalhe mais o controle do seu dia, sua paz interior, né? Quando as minhas ideias não são aceitas. E aí, então, a gente tem ali a nutrir na medida, né? Quando as minhas ideias não são aceitas. Aí é importante saber que às vezes as ideias não são aceitas, porque realmente as pessoas são ignorantes, né? Tem pessoas que não aceitam ideias diferentes, né? Não sabem dialogar. Mas aí, que nem eu falei, você vai ter que olhar para sua ferida, tipo, minhas ideias não são aceitas, isso me incomoda, me deixa brava, me deixa triste, me deixa chateada. Mas se a pessoa não é capaz de aceitar ideias diferentes, ela é ignorante. Então, por que que isso vai me machucar? Qual é a sensação que me causa? Por que que eu preciso, toda vez que as pessoas não aceitam minhas ideias, ou determinadas pessoas não aceitam minhas ideias, eu reajo desse jeito. Então, eu tenho que olhar lá para essa ferida, para esse sentimento que eu tenho e lidar com ele para que a próxima vez que eu lidar com pessoas ignorantes, que não aceitam as ideias, eu não ficar machucado, porque na realidade, azar dessa pessoa que não aceita a tua contribuição, né? Então é importante isso. Por que é importante a gente olhar para essas feridas? Para que não se repita o ciclo de sofrimento. Porque a gente não vai mudar os outros, mas a gente pode mudar a gente mesma. Aliás, essa é a nossa missão de vida, né? Nos tornarmos seres humanos mais plenos, né? E isso só acontece quando a gente consegue voltar a atenção para a gente, questionar as nossas coisas, dialogar com as nossas coisas. Não quando os outros mudam, né? Então ali na Nutri na medida, né? Quando você vê que as suas ideias não são aceitas, você vai, em vez de ficar triste, ficar chateado ou ficar revoltada, você pensa, bom, essa pessoa não me deu uma abertura, ela também não teve um ganho, mas por que será que eu sinto isso? De onde é que vem isso? Quando é que isso começou? Quantas vezes já aconteceu? O que me lembra quando eu sinto isso? E começar a estabelecer um diálogo, ver que os sentimentos também gostam de dialogar, não é só pensamentos, gente. Fazer essa abertura para que a próxima vez que isso acontecer, a ferida está mais fechadinha, a pessoa quando vai lhe dizer ou não, diz, eu não quero ouvir tuas ideias, eu não quero nem saber, você diz, bom, azar o teu, a ideia era boa, né? Vou guardá-la para um outro momento. Então é realmente conseguir manter a serenidade, porque ninguém tem o poder de nos estabilizar. É a gente que já tem as feridinhas abertas, né? Certo, pessoal? Então, falamos de feridas de ego, né? Feridas do eu. Nesse momento tão propício de Quirón em Áries, e isso a gente vai ver em muitas pessoas. A gente falou de crise de identidade, que são novas possibilidades de a gente se perceber, e principalmente sem se perceber, sem o olhar do outro, sem o espelho. É o momento que a gente pode se perceber novas faces da gente mesmo e construir uma nova identidade. Então, crises de identidade são muito boas. Claro que devem ser bem apoiadas, com bastante informação, com bastante apoio, porque realmente são difíceis. Mas são momentos de crescimento muito grande, principalmente de você descobrir coisas novas sobre você mesmo, né? Então, que nem agora, por exemplo, agora muitas pessoas estão em crise porque tem que se reinventar. Né? E o que é se reinventar? Não é fazer uma coisa que você nunca fez. É pegar o que você faz, dar uma cara nova e ampliar a perspectiva daquilo que você faz, né? É ampliar o seu universo a partir de quem você é e do que você faz. É olhar por um prisma, né? É ampliar, energizar aquilo que você é. Isso que é se reinventar, não é se transformar em uma outra pessoa, nem transformar o que você faz em outra coisa. É de purpurinar, né? Ampliar aquilo que você é e que você faz. Tá bom, pessoal? Então, convido vocês para se inscreverem lá no meu canal, no Telegram, né, no Astro Curiosos. Se vocês quiserem ter uma avaliação de vocês breve, eu faço todo dia uma avaliação lá no Telegram para os inscritos no meu site, que é o duderios.com.br. Se inscreve lá no meu site, vão te pedir os dados, tu coloca lá os dados, que todo dia eu sorteio uma pessoa e eu boto lá no Telegram uma breve avaliação com os dados da pessoa. Tá? Se você quer essa avaliação, a de hoje já tá lá, é só se inscrever no meu site, certo? E se vocês quiserem ver mais meus vídeos, eu tenho vários vídeos no YouTube, no meu canal, no Dude Rios, lá no YouTube, certo? E tem aqui no IGVT, tem a live de terça-feira que foi sobre relacionamentos, muito legal, que a gente falou sobre vários tipos de relacionamento. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês sábado às 20 horas, aí com a bússola astrológica, que é a live sobre a astrologia da semana.
tá bom? Um beijo e muito boa noite.